Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pois é, o Mandetta terminou dando a volta por cima e permanece no Ministério da Saúde. O dia ontem foi um dia altamente tumultuado, muita correria, muita boadeira, redes sociais a todo vapor, e até uma quase certeza, né, de setores da imprensa de que o Mandetta cairia. Terminou o Mandetta permanecendo. Vou mostrar daqui a pouco a primeira entrevista, né, que ele deu depois do anúncio de que permaneceria à frente do Ministério da Saúde. Especularam-se muitos nomes, né? Vai entrar o Osmar Terra, vai entrar o presidente da Anvisa, vai entrar não sei quem, mas, na verdade, não, o Mandetta continua. Não houve manifestação do presidente da República. O Bolsonaro ficou quieto, não falou nada. Coube ao vice-presidente, o general Mourão, a tranquilizar a opinião pública, informando que o Mandetta continuaria como... E tranquilizou, porque pesquisa recente mostrava que cerca de 76% da população apoiava a política do Ministério da Saúde. Isso não é pouco, né? Então, são 76%. Havia o apoio direto, manifestado, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do Congresso Nacional, inclusive da bancada mais simpática ao presidente da República e em apoio ao Mandetta. Os ministros, exceto os ministros do Gabinete do Ódio, setor mais ideológico, apoiavam a permanência do Mandetta. Inclusive, principalmente, os ministros militares, a partir do chefe da Casa Civil, general Braga Neto. Apoio geral e restrito da bancada da saúde no Congresso Nacional. Apoio da população, já falei, que concorda, ou que concordam todos, né, com a política que vem sendo adotada pelo Ministério da Saúde e que contraria interesses políticos imediatos do presidente da República. Eu só queria entender uma coisa: por que o anúncio da permanência do Mandetta foi dado pelo vice-presidente da República, general Mourão, e não pelo presidente da República? Isso aí, né, deixa pendente uma reação que pode haver ainda esta semana por parte do próprio presidente da República, que está, segundo, né, as especulações no Planalto, estaria já com a caneta disposta para assinar a demissão do ministro. A reação em volta dele, no entorno, foi muito grande e ele adiou a decisão. O ministro Mandetta, daqui para frente, não tem mais condições de dirigir o ministério. A verdade é essa: ele vai trompar com o chefe, né, com o presidente da República,
Como é que vai, né, ele admitindo o tipo de política, adotando o tipo de política, o presidente da República, contrariando, não, não é por aí, tem que ser outra diretriz, etc. Então, isso aí não dá, né? O presidente vai ter que escolher um ministro que ele possa acreditar e que não lhe faça sombra, porque o problema do Mandetta, na minha opinião, o grande erro do Mandetta foi a sombra que ele projetou sobre a imagem do presidente da República. Não que fosse proposital, não vou criar, vou tentar, não, é porque o desempenho dele foi um desempenho, não diria um desempenho extraordinário, mas foi um desempenho em conformidade com o politicamente correto, com aquilo que determina os protocolos da Organização Mundial de Saúde e aquilo que foi adaptado às condições ambientais, condições climáticas do Brasil. Então, o que o Mandetta fez foi exatamente aquilo que está sendo feito pelo mundo afora. Quem não fez igual o Mandetta está fazendo, quebrou a cara. Os americanos, por exemplo, arrebentaram-se. Por quê? Porque não tomaram essas providências quando deveriam fazê-lo. O Equador, né, que está com um problema gravíssimo, também não deu importância à política de prevenção. Não, isso aí é uma gripe, já passamos por coisa pior. Está acontecendo no Equador hoje, do pessoal não ter onde deixar os corpos que estão sendo ceifados pelo coronavírus. Então, o que o Mandetta fez, e eu vou dizer uma coisa aqui, o pessoal do Bolsonaro não vai gostar, mas eu vou dizer. O Bolsonaro não entende nada de isolamento vertical, isolamento horizontal. Para ele seria tudo a mesma coisa se ele tivesse tido a iniciativa de fazer o que o Mandetta está fazendo. E sabe por que ele está contra o Mandetta? Porque o Mandetta se projetou. Ele tem medo, ele se apavora de interferir no projeto dele de poder. Porque o Bolsonaro, infelizmente, essa é uma verdade que tem se ser dita, está muito mais preocupado com a reeleição em 2022 do que em combater o coronavírus. Combateria, né, teria ele, se o Mandetta tivesse tido a habilidade de colocá-lo no centro do comando, né, daqui, presidente, olha, tem que você falar isso aqui, o presidente ia lá, falava, não, está aqui, tem que ter isolamento social, eu vou meter a caneta em quem não cumprir as minhas ordens, porque o que o problema do Bolsonaro é problema de afirmação. Ele quer que as pessoas entendam que ele é o presidente da República, como se o Brasil inteiro desconhecesse isso. Esteve muito recentemente com o ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, que está doente, né, que está com problema grave, para confessar a ele que acha, né, que está todo mundo contra ele. Então, ele está com mania de perseguição. Então, não dá para ele ter um ministro no formato, no tipo do Mandetta. Ele teria que mandar o Mandetta embora e colocar um ministro que tivesse espinha mole para dobrar-se à sua submissão. Não é um Terra, Osmar Terra, não. Olha, vamos fazer assim. Mesmo que tivesse errado, o Osmar Terra ia fazer, ou não, ia chamar o presidente ao presidente. O senhor vai anunciar isso. É assim. O que o Mandetta não deve ter feito. O Mandetta deve ter acreditado na palavra no compromisso do presidente da República de que ele, Mandetta, iria comandar
o processo contra o coronavírus. Então, aquela história do Mandetta todo dia aparecer, né, falando bonito, se expressando bem, um extraordinário conhecimento médico e científico, através disso, ele foi angariando a simpatia política de toda a população brasileira, ao ponto de dobrar o prestígio do presidente da República. Isso aí irritou profundamente ao Bolsonaro, que tem um ministério com Mandetta, Tereza Cristina, Braga Neto, o próprio Guedes, um ministério que é superior a ele. Ele tem que ter um ministério à altura dele, um ministério mediano, para não dizer medíocre. Tem que ter isso aí, um ministério tipo Delmares, tipo Van Trupp. Esse é um ministério que se adapta perfeitamente. Teve ministro do Meio Ambiente, né? Esses são os ministros que falam, né, que acatam, que falam e que entendem muito bem a linguagem do Bolsonaro. Numa ocasião como essa, não dá para você filtrar, né? Mas é isso que ele quer. Então, ele vai ter que escolher um ministro da Saúde no formato da Damares, do Van Trupp e Van Traub, vai ter que ter, assim, nesse nível, para poder dar certo com aquilo que ele pensa, com a estratégia. Ele está estrategista, não? Pensa nisso. Falar em Van Traub, o cara está criando o maior problema para o Brasil com a China. Uma postagem irresponsável, que me parece que até ele tirou depois da postagem. Uma molecagem condenável contra a China. Já antes havia aquela postagem do Eduardo Bolsonaro, também comparando a China, comparando o coronavírus com Chernobyl, da Rússia, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu não morro de amores pela China. Já falei aqui as razões pelas quais eu não aprovo o regime chinês. Então, porque eu não sou comunista. Porque eu sou um social-democrata, um humanista. Porque eu sou contra qualquer tipo de ditadura, inclusive, principalmente, a tal ditadura do proletariado. Então, não tenho. Mas, este momento, não é um momento apropriado para se confrontar a China. Não é. É preciso que o Bolsonaro, seu ministro, seu gabinete do ódio, deixe a China de lado. Não é o momento apropriado e vai demorar para chegar esse momento, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil precisa da China, não é a China que precisa do Brasil. O pessoal engana, não, porque se o Brasil cortar a soja, a carne, aí vai matar a China de fome. Mentira! Há outros países no mundo que produzem carne, que produzem grãos, que produzem commodities na área mineral, que abastecem, que estão na fila do Brasil, estão numa fila, né, querendo vender para a China. Então, essa história, essa lenda de que a China precisa do Brasil é pura mentira, é lenda, é politicagem. O Brasil precisa vender para a China, porque se não vender para a China, o Brasil vai vender para quem?
Vai vender soja para os Estados Unidos? Não vai, porque Estados Unidos tem produção excedente. Vai vender carne para os Estados Unidos? Não vai, porque os Estados Unidos têm produção de carne suficiente para manter a sua população. E compra carne hoje do Brasil por questão comercial, mais por questão de amizade do que propriamente de necessidade. Então, a China compra carne brasileira, mas a China pode comprar carne de outros países. Não é hora de criar animosidade com nenhuma nação do mundo, nenhuma nação, nem com Cuba, nem com Venezuela, nada. É hora do governo fechar, trancar o seu gabinete do ódio e partir para abrir o gabinete da solidariedade humana internacional. Porque o que está aí, o coronavírus, por mais que seja considerado uma gripinha, é realmente algo muito importante, algo muito perigoso, é uma ameaça à humanidade. Então não dá para você brincar, não dá para você... vamos fazer o isolamento relativo, isolamento vertical, isolamento não sei o quê. Tem que ser feito aquilo que está dando certo, onde está havendo o mínimo de controle do coronavírus, e é o isolamento. Aqui no Brasil não tem isolamento compulsório. O isolamento aqui no Brasil é um isolamento de consciência. Consciência. As pessoas não estão isoladas na marra. As pessoas estão isoladas porque querem estar isoladas, porque acreditam que é o melhor meio de combater o coronavírus, é o isolamento, é o distanciamento. Não há uma lei aqui do Ministério da Saúde, não há lei da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, não há uma lei do município de Campo Grande obrigando o isolamento. O isolamento é uma questão de consciência. Cada qual faz e assume a responsabilidade perante a sua consciência pelo isolamento. O que existe em Campo Grande é uma lei de um toque de recolher que está funcionando. Incomoda, enche o saco, mas funciona. Por quê? Porque reduz o número de acidentes e aumenta o número de leitos. E é o que mais se precisa hoje, é ter reserva de leitos. Porque o que se espera é que esses leitos sejam todos ocupados. Falei ontem aqui do problema do isolamento social, que as pessoas contestam. Muito poucas pessoas contestam, mas há um núcleo de contestação. Este isolamento é para evitar a verticalização dos índices. Hoje nós estamos assim, no plano, seguindo. Mas amanhã, no ápice, a tendência é aumentar os casos. Todos poderão ser contaminados. E deverão ser contaminados. Até porque não se obedece uma política rigorosa de isolamento. Até porque muitos não acreditam. Muitos vão acreditar quando só vendo, né? Agora estou vendo, para acreditar. Agora tem bastante morto, agora dá para acreditar. É para evitar exatamente que todos recorram ao internamento ao mesmo tempo. Só isso. Esse é que é o problema. Evitar internamento ao mesmo tempo. Porque não vai ter onde internar todo mundo. Então, o medo, a histeria, o pavor, é exatamente este. E é por isso que tem que ter muitos leitos, tem que ter muitos respiradores. E não tem respirador. Nossos respiradores aqui são
poucos, e tem uma parte muito grande sucateada, que não funciona mais. O Instituto Federal está trabalhando na recuperação desses equipamentos. O Senai está trabalhando na recuperação desses equipamentos. Mas, mesmo recuperando todos os equipamentos danificados nos hospitais públicos e particulares, ainda não vai ser o suficiente para atender a demanda, que pode ser grande. A gente espera que não, gente. Ninguém está torcendo aqui para que morra muita gente, para que o povo acredite. Não. Acreditando ou não, o que se quer é evitar que morra mais gente. Ah, mas tem muito pouca gente morrendo. Isso é uma gripinha. Está matando menos que a chikungunya. Está matando menos que a dengue. Graças a Deus, a gente está conseguindo manter esses parâmetros de agressão do coronavírus. Esperar que não tenha, mas não é esta a expectativa. Não é este o exemplo que a gente está buscando em outros países, inclusive aqui na América do Sul. Não, porque o coronavírus, ele é invenso ao calor, ele não resiste ao calor. Regiões que tem calor, ele vai chegar abrandado. Olha, gente, o Equador, o Peru. O Equador, então, é um país quente, está exatamente, o nome dele, né, está exatamente na linha do Equador. É muito mais quente que aqui no Brasil. E veja o que está acontecendo lá. Não é para criar pânico contra ninguém, não. É para estimular as pessoas a terem uma decisão consciente com relação ao comportamento nesta crise que está aí. Então, eu vou... O Jornal Correio do Estado de hoje, vou dar uma passagem aqui no Correio do Estado. Está tão difícil jornal impresso, né? Financiamento de salário já está valendo. Então, redução de salário depende de acordo com o sindicato. MS Via propõe relicitação. Mandetta continua. É a manchete. Mandetta continua. Mandetta continua. Até quando não se sabe. Agora, na minha maneira de entender, ele continua, mas continua como? Contra a vontade do presidente da República. Como é que ele vai conseguir dirigir o seu programa de combate ao Covid-19 contra o presidente da República? Eu acho que essa coisa vai ser explicada esta semana ainda, que não pode ficar nessa pendência, essa nega-nega, até porque até agora o presidente da República não falou sobre o caso Mandetta, se fica ou se sai. Vou mostrar a entrevista coletiva do Mandetta depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Pois é, daqui a pouquinho eu quero mostrar para vocês a entrevista concedida ontem, são 15 minutos de entrevista, do ministro Mandetta. Foi a primeira entrevista que ele concedeu depois da reunião, aliás, uma reunião que eu também não entendo. Falaram que o presidente ia convocar a reunião com todos os ministros e tal, que o Mandetta, 5 minutos antes da reunião, teria deixado o Ministério da Saúde para ir nessa reunião. Depois, não soube mais nenhuma notícia dessa reunião, o que foi tratado nessa reunião. Uma coisa esquisita, né? Ontem realmente foi um dia extremamente esquisito. Um dia que eu tentei acompanhar, mas não consegui fazer. Muita gente tem falado aqui da importância das redes sociais. E eu considero as redes sociais um elemento hoje fundamental para as comunicações no Brasil e no mundo. Agora, a rede social não conseguiu substituir, não conseguiu acabar com a influência do rádio e da televisão, principalmente. Não conseguiu. Por mais que forte que seja, não conseguiu. Sobretudo, a tal de rede social, eu estou vendo a pesquisa aqui da Datafolha, ela tem apenas 12% de influência, contra 60 e tantos por cento da televisão. Então, essa história de que rede social... Eu fico com o pé atrás, até porque as pessoas não acreditam muito na rede social. A rede social virou um epicentro da fofoca, da mentira e do fake news no Brasil. A verdade é essa. Tem a sua utilidade. Eu, por exemplo, estou usando aqui rede social para transmitir meu programa. Live, tudo bem, funciona bem. Mas funciona bem até como televisão. E a rede social tem que se redesenhar. Político que está esperando ganhar a eleição na rede social tem que replanejar, porque não vai ser a mesma moleza que foi até agora. Também não foi até agora, o pessoal fala, não, porque o Caiado está traindo o Bolsonaro, ele se elegeu às custas do Bolsonaro. Mentira. Caiado se elegeria de qualquer jeito lá em Goiás, com rede social, sem rede social, com internet, com Bolsonaro, sem Bolsonaro. É o caso, por exemplo, da Janaína Pascoal. Janaína teve 2 milhões de votos em São Paulo, contra 800 mil votos do Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. E ela fez a utilização da rede social, mas não precisou do Bolsonaro. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, ela teria sido a mais votada. Quem deu os votos para
a Janaína Pascoal, foi o mesmo pessoal que deu voto ao Bolsonaro, o pessoal que queria vir a caveira do PT, era contra o PT. Então, história de rede social. Tudo bem, adoro rede social. Perco praticamente metade do meu expediente lidando com redes sociais para linkar, para conversar com as pessoas, mas não vejo na rede social nenhuma influência decisiva no problema do ponto de vista eleitoral, para fazer essas fofocas que está fazendo aí, para derrubar, para a maldade. A rede social é excelente, principalmente o tal de Zap, de WhatsApp. Bem, vamos então, está todo mundo esperando, todo mundo aguardando. Queria que você acompanhasse e depois desse a sua opinião sobre o Mandetta. Mandetta continua, Mandetta sai, porque Mandetta deve sair, porque não deve sair, então. A entrevista tem, me parece, 15 minutos, e depois sobra um tempo para a gente falar sobre a entrevista. Vamos, então, à entrevista do Mandetta. Muito bem. Hoje eu não pude estar. Williams, como vai? Presidente do CONASEMES. Estão aqui os deputados federais da Frente Parlamentar da Saúde, a Carmen Zanotto, tá meu amigo Irã, tá Mariana Carvalho. Transmito a todos os parlamentares os nossos respeitos. Muito obrigado pela presença. Eu não sei por que está toda a equipe de trabalho aqui do Ministério da Saúde, parece que saiu todo mundo para trabalhar, mas eu posso entender. Nesses 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, esse Ministério da Saúde, ele se organizou enquanto uma equipe de trabalho técnica. Tudo o que foi feito até o momento, e também durante esse episódio Corona, ele é um trabalho do qual eu apenas sou porta-voz. Ele é fruto de históricos do SUS, históricos do Ministério da Saúde, da melhor equipe técnica com a qual eu poderia sonhar e ter o prazer de trabalhar. Aqui nesse ministério, de quem trabalha na portaria desse ministério, de quem trabalha na zeladoria desse ministério, de quem trabalha em cada um desses andares aqui de dentro, eu só tenho que agradecer a performance e o comprometimento que tiveram nesses 1 ano e 4 meses. Os secretários nacionais que aqui estão e o meu secretário executivo, João Gabardo. O trabalho que nós fazemos é um trabalho técnico. A única coisa que eu faço é ser o porta-voz do trabalho técnico de vocês e, de vez em quando, não é muito comum, eu dou alguns pequenos palpites. É isso, Erno? Alguns pequenos palpites. Ou os pequenos palpites. Não é isso, Wanderson? E é muito difícil, no momento em que estão todos com os nervos à flor da pele, pelos mais diferentes motivos, em que as reações são todas muito extremadas. É muito difícil trabalhar nesse sistema onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. A gente não sabe se o comportamento da doença nos trópicos, no nosso meio, vai se comportar igual se comporta nos outros países. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Nós não temos, nem somos, não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade aqui dentro. Somos os donos das dúvidas e procuramos as respostas nos consensos, às vezes muito complexos, para as posições que temos que fazer. Sabemos da nossa responsabilidade, aqui não tem ninguém que não tenha uma longa rodagem dentro do sistema de saúde. Quis o destino que a melhor equipe técnica pudesse ter sido formada nesse intervalo de tempo. Nós somos o espelho daqueles que estão lá nas unidades de saúde, desde a unidade básica de saúde do nosso menor município, a todos os hospitais brasileiros, tanto públicos quanto privados. Nós somos aqui, procuramos ser aqui a voz da ciência,
Nós procuramos as sociedades de especialidades e o Conselho Federal de Medicina para fazer protocolos, para adotar drogas, adotar estratégias. Nós abrimos o Ministério da Saúde para todos os outros ministérios. Ministério da Economia, Ministério da Integração Nacional, Controladoria Geral da União, são todos convidados a virem para dentro do Ministério para ampliar. Trabalhamos o tempo todo com transparência nos números, nas discussões e nas tomadas de decisões. Não temos nenhum receio da crítica. A crítica construtiva, ela enobrece e nos faz rever e dar passos à frente. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. Espero que a equipe do Ministério da Saúde, que já descansou muito hoje, achei que ficaram muito pouco sem trabalhar. Então agora nós vamos terminar essa coletiva, nós vamos voltar lá para o 5º andar, vamos retomar os serviços que temos que retomar. Temos que saber se essa China vai normalizar o abastecimento, temos que saber se os parâmetros internacionais de mercado vão nos dar alguma segurança. Hoje soube que lá na coletiva que vocês fizeram, vocês apresentaram as questões de movimentações. Isso é algo que vem sendo discutido aqui no Ministério da Saúde há muito tempo. Não é questão de ser plano, não. São as definições, os marcos. Eu sempre coloquei que nós temos condicionantes. Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros eles vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer. Essa movimentação vai levar esse vírus para as camadas mais frágeis da nossa sociedade e mais numerosas, para os moradores de rua, vão levar para as comunidades, para as favelas, vai levar para as grandes concentrações urbanas. Vida é vida, não tem nenhuma pessoa que chegue que não será atendida pelos serviços médicos, eles precisam ter condições de fazer esse atendimento. Nós não estamos preparados,
Nós não estamos prontos para uma escalada de casos nas nossas grandes metrópoles. Ainda temos muito o que fazer, já estamos muito melhor do que estávamos. Cobram do Ministério da Saúde que se crie leitos nos hotéis e retire as pessoas das favelas. As favelas são numerosas, as favelas são históricas. Além de serem de muita complexidade, é onde as pessoas se identificam como a sua casa. E elas têm todo o direito de saber aonde que elas querem viver. Nós temos um histórico de negligência com o transporte público no nosso país e cobram da saúde uma solução para o transporte. Nós temos um histórico de falta de saneamento básico nesse país e cobram da saúde como é que vamos tirar as pessoas para que elas não se contaminem. Como se quiséssemos falar, faça-se a luz, e a luz se fez. Esse final de semana foi um final de semana de muita reflexão para todos. No sábado nós ainda discutimos, eu não fiz aquela coletiva do sábado, exatamente para sair um pouco de noticiário. Eu achei que o da sexta-feira já tinha sido o suficiente. Fomos cada um ler um pouco, falei, leiam outros livros. Eu fui ler O Mito da Caverna, que é um dos diálogos de Platão, que eu tinha lido aos 14 anos pela primeira vez, já li umas 20 vezes até hoje, não consigo entender, continuei sem entender. E cada um voltou no domingo à noite, suas baterias todas focadas para essa semana de trabalho. Felizmente começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir, e enquanto essa paz estiver colocada, a gente conta aí com a colaboração dos órgãos de imprensa. Eu não atendi nenhum de vocês, nem ontem, nem hoje, durante o dia. Foram milhares e centenas de pedidos. Então, eu só espero que a gente possa, aqui, com essa equipe, nós vamos atravessar, nós vamos trabalhar. Todo mundo aqui tem uma noção de Brasil muito forte. A saúde, a ciência ainda vai achar uma saída mais elegante para esse problema. Por enquanto, o que temos é uma saída muito primitiva de procurarmos isolamento em frente a uma doença contagiosa que pode fazer um spinning. Os medicamentos vão se tentando, os conselhos vão analisando, vão saindo pesquisas. Tem 38 dias, mais ou menos, que esse vírus está por aqui, não é isso, Wanderson? Eu acho que agora, nesse mês, a gente já começa a ter algumas respostas, não é isso, Denizar? Ensaios clínicos, a gente já começa a ter coisa muito boa. Está dentro do que a gente imaginou de número de casos, não tem nada fora. Temos dificuldades para fazer testes, temos dificuldades em relação à logística nesse país, de se colocar as coisas. Cadê o Roberto do Delog? O Roberto me falou que esse negócio da China, na sexta-feira, talvez tenha que mandar avião lá para buscar. Nós ainda estamos tendo que lidar com isso, quer dizer, compra e depois manda um avião do Brasil lá na China para poder colocar as coisas dentro do avião para vir para cá, porque nem logística internacional tem completa. Então nós não estamos falando somente do vírus da doença individual. Nós estamos falando de uma situação que atacou o sistema de saúde mundial. Se hoje a gente está preocupado com máscara, porque a China não está produzindo, eu não sei como vai ser daqui 45 dias a questão dos insumos que a Índia tem que produzir e liberar para o mundo, se nós vamos ter os medicamentos de uso contínuo. Eu não sei como vai ser a regularização dos estoques que a gente está comprando e não sabe quando e como vai receber. Às vezes a pessoa tem que entregar, amanhã é o último dia, ela só avisa que ela não conseguiu e a gente se frustra. O momento é de cautela, proteção aos nossos idosos, às nossas famílias. O momento é de distanciamento social. Isso que vocês passaram nessas 2 semanas, isso não é quarentena, isso não é lockdown. Quarentena e lockdown é muito mais duro que isso. Nós estamos numa fase de fazer distanciamento social. O Wanderson colocou isso tudo pormenorizado. A pessoa pode sim fazer uma caminhada, pode sair um pouco ao ar livre, não precisa ficar trancada, mas não pode aglomerar. Né? O Gabardo é ultramaratonista, eu autorizei ele a dar umas corridinhas, mas não pode querer fazer uma corrida com um grupo de atletas todos juntos.
E eu acho que isso a gente tem procurado levar essa mensagem. Agradeço ao Jorge Mateus, agradeço ao Xande do Avião por terem veiculado nas suas lives no final de semana a mensagem de que o show não pode parar, mas a aglomeração, essa tem que parar. E a gente vai seguindo, a gente está conseguindo ter um número de casos relativamente, por vias tortas, mas relativamente controlado. Não vamos deixar que a cidade A, B ou C seja a cidade que vá fazer o spinning de casos e que vá exponencialmente para cima. No mais, vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer choro, fazer canto de dividida, para bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá. Não é para parar enquanto eu não falar que é para parar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos, e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos do Ministério da Saúde, essa equipe toda que está aqui. Então, estamos aí à disposição da sociedade brasileira para trabalhar. Hoje eu não vou responder perguntas aqui ao final. Eu acho que tudo que eu tinha para dizer eu já disse, e eu acho que está de bom tamanho. Pois é, faltou a entrevista, né? Eu estava achando que ele ia responder perguntas, né, da imprensa e tal. Simplesmente ele falou e fez um discurso, de verdade, fez um discurso que me pareceu muito, pela experiência que eu tenho aí de alguns anos de rádio e televisão, que me pareceu muito um discurso de despedida, né? Me parece que ele, aquela história de esvaziar a gaveta, de criticar algumas críticas à questão da logística e etc. Tal, pareceu muito que ele estava realmente fazendo o seu último discurso, ou o seu penúltimo discurso, né? Porque o último seria na retransmissão do cargo e tal. E o que é extremamente lamentável, né, o que está acontecendo no Brasil. Essa confusão toda, né, que se criou em torno de uma figura, né, figura do ministro que não pediu isso, que o ministro queria, e a gente nota em todas as suas intervenções, é que ele estava atrás de conduzir um processo científico para resolver o problema gravíssimo da coronavírus no Brasil. Foi buscar e conseguiu aliados junto aos governadores. Hoje, todos os governadores, independentemente de partido, apoiam o ministro, adotam aquilo que vem do Ministério da Saúde como prática na mobilização contra o coronavírus, e, de repente, o presidente da República, num ataque de ciúme, que para mim foi pleno ciúme, porque o Mandetta não deu nenhuma razão especial. Não, está errado, não tem nada errado. Se tivesse errado, a população teria desaprovado, mas a população aprovou. E o que ele acabou de falar aí, já no final da palestra dele, não existe isolamento compulsório. O que existe é a consciência da população em aceitar uma realidade triste e cruel que é o coronavírus. Está faltando. Então, o que eu senti, né, e o que eu lamento, o que eu senti que foi que o Mandetta fez um discurso de despedida. Espero que eu esteja enganado, espero que o presidente Bolsonaro caia na real e reconheça que o Mandetta não está querendo tomar o lugar dele, e sim ocupar o lugar dele como ministro. É o que a gente espera
é o que a gente almeja. É em nome do Brasil e principalmente em nome de Mato Grosso do Sul, porque se o Mandetta sai, a gente perde uma representação importantíssima no Ministério do Bolsonaro. Fica lá a ministra Tereza Cristina, e que os produtores rurais, o agronegócio, estou vendo aqui no jornal, já está preocupado, né, com essa questão chinesa aí, essas ofensas intempestivas, né, porque totalmente fora de hora, de pessoas do governo contra a China. O que a China está querendo é retratação. O ministro falou bobagem, ele tem que responder pelo que ele falou. E a China tem como retalhar. A gente espera que a China continue mantendo o seu espírito de humanismo, de solidariedade, e não faça nada contra o Brasil, não faça nada contra ninguém, né? Que ela tem condições de ajudar, porque a China se preparou para o coronavírus há muito tempo. A China tem a maior produção de respiradores do mundo, hoje ela praticamente monopoliza. Ela tem, na questão dos insumos, tem também, né, um estoque muito grande. Então, não está na hora de se brigar contra a China. Vai brigar contra a China depois, né, se for o caso. Também não vejo necessidade nenhuma de ficar trocando farpa, ficar brigando com um país contra o outro. O governo, quem tem que fazer isso é a oposição. O governo não tem que fazer nada disso. O que o governo tem que fazer é aplicar fórmulas de unidade internacional para debelar não só essa crise, mas todas as crises que poderão vir depois dessa. Então, é o que a gente, lamentavelmente, vê. Agora, o ministro falou que não ia responder perguntas ao final da entrevista. O que eu entendi foi isso, que ele ia dar entrevista. Geralmente, depois da entrevista, tem sempre alguém querendo saber mais alguma coisa. O que eu entendi foi isso. Mas valeu, né? Foi muito bem colocada a ideia do ministro com relação ao Covid, e aquele que substitui o ministro, naturalmente, se é que vai haver substituição, naturalmente vai ter que seguir essa orientação, essa mesma tipo de política, porque o ministro não criou nada, o ministro não inventou nada. O que o ministro está fazendo é seguir a orientação dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo, porque reúne informação do mundo inteiro. E tem capacidade e autorização internacional para passar estas informações. Falei? Então falei, está falado, vamos encerrando por aqui mais um programa. Quero apenas convidar o pessoal que vai se desligar da internet, que vai se desligar do Facebook, que continue assistindo a viamorena.com, no site da Via Morena, viamorena.com. Basta você acessar este site para continuar com a programação leve, de muito entretenimento, principalmente para você que está de quarentena voluntária, né? Junto o pessoal, pouco que tem, liga no teu próprio celular para assistir a programação da Via Morena. A gente vai ter, logo depois deste programa aqui, do meio-dia, que termina ao meio-dia, muitos desenhos animados, depois vem documentário, depois tem filme, para você atravessar o período de isolamento muito menos isolado, em companhia de uma programação feita especialmente para você. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau. Thank you.